Olá, irmãos e amigos, família Casa de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você voltou nesta quinta-feira para continuar com o estudo sobre adoração. Nós estamos aí na terceira quinta-feira falando sobre esse assunto poderoso e um assunto tão mal compreendido, dentro do povo de Deus. Nós não estamos aqui esgotando, totalmente o assunto, mas lançando luz e esperando que a partir desse estudo, desperte em você o interesse em mergulhar e se aprofundar nesses assuntos. Nós falamos, no primeiro dia, nós falamos sobre o que é adoração, Adoração, então, não é cântico, adoração não é dinheiro e adoração não é serviço. Os cânticos, o servir, o dinheiro que nós ofertamos são ferramentas que usamos para adorar, mas em essência não é adoração. Na segunda parte nós falamos sobre a origem da adoração. A adoração teve a sua origem no céu, Nós falamos um pouco sobre este assunto, sobre a origem da adoração. Portanto, quando nós adoramos, então nós trazemos para dentro de nós, no nosso ambiente, um pouquinho do que tem lá no céu, O céu é um ambiente de muita adoração. Que bom que nós chegamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é o motivo da adoração. Qual é o motivo da adoração? Nós vamos trabalhar isso de maneira sucinta nessa tarde e na semana que vem, para encerrar, nós vamos falar sobre os efeitos da adoração. Quais são os efeitos que, quando você adora Deus em espírito e verdade, são produzidos dentro da sua alma, no ambiente que você está inserido? Vai ser muito bom. Mas para esta tarde vamos falar um pouquinho sobre o motivo da adoração. E como todo bom crente que somos, nós começamos esta programação com uma oração. Quero convidar você, se há disponibilidade, de você fechar os olhos e se inclinar aí diante de Deus. Vamos orar neste momento, antes de darmos início ao motivo da adoração, terceira parte do estudo Crescendo em Amor por Adoração. Deus, em nome de Jesus, Pai, quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade, Pai. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nessas quintas-feiras à tarde, Pai. Tenho certeza, Deus, que o Teu Santo Espírito tem encaminhado para dentro da alma das pessoas que estão nos acompanhando, Pai. Este poder, o poder da palavra, o poder que norteia, o poder que transforma, orienta, clareia, Senhor Deus poderoso, o poder que descortina, Senhor Deus, dentro da vida das pessoas, Pai. Campos de possibilidades e grandes e poderosos milagres acontecerão a partir disso, Pai. Nós acreditamos, Deus, peço a Ti que aonde estiver chegando o som da minha voz, onde esta pessoa estiver cultuando comigo nesta tarde, ela possa ser agraciada pelo Teu poder e pela Tua glória, Pai. Se há alguém, Senhor Deus, sofrendo com dores nas costas, dores de cabeça, dores nas pernas, Senhor Deus, qualquer tipo de enfermidade neste momento, Pai, eu repreendo pelo sangue de Jesus Cristo tudo aquilo que possa comprometer a atenção desta pessoa para esse poderoso estudo, Pai. Eu peço a Ti, no nome de Jesus, visita essas pessoas, Pai, para a glória e a honra do Teu santo e bendito nome, o nome santo do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Vamos então, irmãos, família, Casa de Deus. Se tiver algum amigo visitante que não é membro da igreja, está nos dando a honra de nos acompanhar nesse estudo, deixa seu nome aqui nos comentários. Se você tiver condições, deixe também seu telefone, nós vamos entrar em contato com você. Vamos então para o motivo da adoração. Nós descobrimos, a origem da adoração, onde ela acontece, o que é adoração, primeiramente. Depois a origem da adoração, e nós vamos falar sobre o motivo da adoração. Qual é, a razão, o porquê que nós adoramos? O que faz o crente adorar a Deus? Por quê? Este porquê precisa ser muito claro dentro da vida das pessoas. Qual é o motivo que nos faz adorar a Deus? Com nossas canções, com nosso dinheiro, com nosso tempo e com o nosso serviço. Quais são os motivos? Porque tudo que existe, tudo que está firmado no campo físico, no campo da existência, tem a causa. Anota isso se você quiser. Tudo tem sua causa. Cada coisa tem a sua causa. Cada aparelho, tudo existe uma causa para que aquilo possa cumprir a sua função designada. Então, eu até falei sobre isso um pouquinho na semana passada, A árvore que dá fruto, ela tem a causa, dar frutos. A árvore que não dá fruto, ela faz sombra. Árvores que não dão fruto fazem sombra, fornecem madeira, Cada coisa está dentro da sua origem, está dentro da sua causa e funciona a partir disso. Nós aprendemos um pouquinho sobre isso na semana passada. E falando do motivo da adoração, a adoração também tem uma causa. Qual é a causa da adoração? Por que ela existe?
Qual a função da adoração? O motivo real da adoração? Nós vamos entender um pouquinho sobre este assunto nesta tarde. Espero que você esteja aí com sua Bíblia pronta para me acompanhar. Nós vamos ler alguns textos aqui e descobrir então o motivo da adoração. O primeiro texto que eu gostaria de citar, de ler aqui junto com os irmãos, está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versos 6 a 8. Queria que você me acompanhasse nesse versículo. Olha só, pelo contrário, vamos voltar um versículo só, vamos ler a partir do 5, tá bom? Lucas 4, versículo 5 até o 8, e nós vamos entender algumas coisinhas dentro desse texto. Esse texto, o contexto dele é Jesus sendo tentado no deserto, né? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus a ser tentado no deserto. Vamos falar um pouquinho disso um pouquinho adiante. E elevando, mostrou no monte todos os reinos do mundo. Olha só, versículo 5. Elevando, mostrou-lhe um monte e todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Toda a glória desse reino, né? Toda a autoridade será tua. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só, preste atenção nisso, e só a Ele darás culto. De novo, versículo 5 novamente. Elevando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esta tentativa do inimigo aqui na tentação de Jesus no deserto, Jesus sai para ser tentado, exatamente para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias, Jesus não usufruiu de alimento físico. Durante 40 dias, Jesus só tomou água dentro do deserto, um jejum de 40 dias. Só tem 3 personagens na Bíblia que fez esse jejum. Foi Moisés, Elias e Jesus. Somente os 3 personagens conseguem ficar 40 dias em jejum. E o diabo vem aí no finalzinho do jejum de Jesus e o seu período no deserto para tentá-lo, e diz a Bíblia que vai levar Jesus a um alto monte e vai prometer muitas coisas em cima desse monte. E todas estas promessas de Satanás ali para Jesus tem uma causa para essas promessas. Satanás está tentando fazer com que Jesus o adorasse, e para isso, o que Satanás ofereceu? Todos os reinos, nações e suas glórias e a autoridade deles. E é muito interessante nós olharmos, pensando no motivo da adoração, olharmos aqui e entendermos o contexto. Há uma coisa que muitas pessoas não conseguem distinguir na Bíblia Sagrada. Caem em heresias práticas, não essencial, lógico, mas de maneira prática, cai dentro de algumas heresias que elas não fazem ideias. Por exemplo, quantas vezes você lê os textos bíblicos de Jesus e fala assim: fez isso porque era Jesus? O que você faz de maneira essencial quando você diz isso? Você nega a humanidade de Jesus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Vamos olhar para dentro desse texto com a cabeça de um homem pensando no deserto, onde não tinha nada, só tinha areia para todo lado, ele morrendo de fome. Deixa eu usar essa expressão chula, mas deixa eu usá-la. Morrendo de fome dentro do deserto, e o Satanás aparece ali e diz assim: viu, se você me adorar, eu vou te dar os reinos da terra e toda a sua glória, toda a sua autoridade, eu dou para você em troca da sua adoração. Se nós estamos falando do motivo da adoração, vamos pensar em Jesus como homem, e Satanás estava tentando Jesus para quê? Para roubar a adoração. Aqui nós vamos quebrar um paradigma já de cara, um paradigma que tem muito aí, não vou citar, lógico, né? Nome de igreja, nós não falamos de igreja na Casa Batista, falamos de ideias, né? Ideologias, teologias mal construídas que estão disseminadas pelo Brasil e arrebanhando a muitas pessoas. E essa teologia que é pregada por aí diz assim: e o diabo quer roubar sua casa, e o diabo quer roubar seu carro, e o diabo quer roubar o seu dinheiro. Vem cá, diabo não tem concessionária para querer seu carro, o diabo não tem banco para querer seu dinheiro e muito menos imobiliária para querer sua casa. O diabo não quer isso. O diabo quer roubar a sua adoração. Muitas pessoas, ele vai conseguir tirar a adoração dessas pessoas retirando os seus bens.
tocando em seus bens. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Outras pessoas, o diabo vai dar riquezas simples e unicamente para que elas não adorem a Deus, para que elas não estejam diante de Deus. E é exatamente essa estratégia usada aqui por Satanás contra Jesus no deserto. Vou dar tudo isso para você só se você prostrar e me adorar. Não tem nada demais, ninguém está vendo. Você está aqui no meio do deserto e não tem ninguém vendo o que você vai fazer. Essa é uma estratégia que o inimigo tentou aqui para roubar a adoração, para trazer a ele a adoração. Se nós estamos falando do motivo da adoração, por que Satanás gostaria de roubar esta adoração? E junto com a resposta que Jesus dá a ele, que somente a Deus adorará, Jesus faz citação de Deuteronômios capítulo 6, verso 13. Jesus faz essa citação: somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Esta citação é muito importante porque ele diz assim: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aqui um indício muito claro, eu chego a dizer que esta afirmação não é nem implícita, é explícita dentro do texto. Ela está saltando do texto. Somente Deus é digno de ser adorado. Somente Deus é digno de ser adorado. Só a Ele darás culto. Não existe nenhum outro meio, nenhum outro ambiente, nenhum outro ser, nenhuma outra coisa, seja ela material, espiritual, que possa receber a sua adoração. Esta afirmação explícita do texto leva-nos a pensar sobre algo muito importante. Por que somente a Deus a adoração? Porque a adoração vem de Deus. Nasce no céu. Ela acontece no céu e vem de Deus. A adoração... Preste atenção na afirmação de Jesus. Eu quero ser claro. Se eu não for claro, você deixa aqui nos comentários. Eu vou responder seu comentário, tá bom? Não é no chat. Se você deixar no chat, a hora que sair do ao vivo, vai apagar seu comentário. Deixa no comentário do vídeo a sua pergunta, eu quero responder. Ou deixa lá no meu Instagram, eu quero responder. Se você entendeu esse princípio. Veja bem o que está escrito aqui. Mas Jesus respondeu, está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por que nós precisamos pensar nisso? Porque a causa da adoração é Deus. O motivo da adoração é Deus. Jesus claramente está inserido dentro de uma circunstância totalmente adversa, onde ele poderia negociar a sua adoração em troca da glória passageira deste mundo. Mas Jesus diz assim: somente a Deus adorarás e só a ele darás culto. Ou seja, não dá para negociar algo que o motivo dela não está na terra. O motivo da adoração não está na terra. Entenda isso via de introdução para nós iniciarmos esse estudo, que Jesus deixou muito claro aqui nesta mensagem, nocauteando Satanás no deserto pela palavra, mas deixa claro também: mas respondeu o Senhor, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele é a causa da adoração e não as coisas que me envolvem. Qualquer pessoa talvez pudesse, num momento como esse, voltar atrás na sua adoração, falar: bom, eu aguentei 39 dias em jejum, consagrando a Deus, ninguém está vendo o que está acontecendo aqui, então eu vou deixar de lado essas coisas e vou adorar um pouquinho ao diabo para que eu possa ter os reinos dessa terra. Qualquer pessoa que não esteja no ambiente público talvez negasse a sua fé. A grande pergunta, eu vou abrir um parênteses porque está fora do contexto, a grande pergunta é: quem é você quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando nós não temos plateia? Jesus estava no deserto, sozinho, e o seu valor de adoração, a causa da adoração de Jesus era Deus Pai. E nem por estar sozinho e necessitado e afligido, ele negociou a sua adoração. Muito pelo contrário, ele repreendeu Satanás a partir da palavra de Deus, dizendo: olha, a causa da minha adoração não é o que eu estou passando, mas está no céu. Por isso ele diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós chegamos a uma conclusão aqui já na introdução. Causa da adoração: Deus. Motivo da adoração: Deus. E você precisa entender isso.
Se você não entender isso, você nunca vai chegar em João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, fora do campo físico, e em verdade, porque está fora de uma realidade humana. Porque o motivo da adoração não é nenhuma circunstância humana, nem nada disso. Falando um pouquinho sobre o motivo de adoração, nós precisamos entender que, inseridos no campo físico, material, temporal, também estamos inseridos em circunstâncias. E através das circunstâncias nós norteamos nossas ações. Eu vou simplificar um pouquinho mais isso. Acontece uma coisa e você reage de um jeito. Acontece outra coisa e você reage de uma outra maneira. A maioria das pessoas não lutam muito pelos valores ou defendem uma tese veementemente durante toda a sua vida. Muitos pensamentos, muitas crendices, vamos falar assim, modas, elas são vencidas pelo tempo, porque através da circunstância você dita uma prioridade para a sua vida. Circunstâncias, nós estamos inseridos nelas, mas devidas coisas apresentadas por verdades bíblicas, elas são imutáveis. Preste atenção nisso. Verdades bíblicas que são apresentadas como verdades espirituais, absolutas, elas são imutáveis. E por estar inserido em circunstâncias, muitas das vezes, nós somos moldados por essa circunstância. E nós deixamos de lado alguns valores para absorver outros valores. Vamos enxergar um pouquinho, então, o motivo da adoração. Sendo Deus, não isentará você de circunstâncias adversas. Mas o motivo das circunstâncias não estarem favoráveis também não quer dizer que você precisa negociar os seus valores. Presta atenção. Se você está com sua Bíblia aí, me acompanhe neste momento, por favor. Jó, capítulo 1, verso 14 a 20. Livro de Jó, capítulo 1, verso 14 a 20. Vamos ler esse texto. Que veio o mensageiro a Jó e disse-lhes: os bois lavravam, jumentos passeavam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei a trazer-te as novas. Presta atenção nisso. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei e vim trazer as novas. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei e trouxe as novas. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado deserto e deu nos 4 cantos da casa, no qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te as novas. Escuta este versículo agora. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Nós estamos falando de circunstâncias que às vezes nos faz mudar de opinião. Estamos falando de momentos que nós passamos e nós mudamos de opinião. Como a temática desses estudos é a adoração, eu quero que você entenda um pouco a respeito disso. Que a nossa adoração, ela não está relacionada às circunstâncias. Ela não depende de circunstâncias. Preste bastante atenção que em cada notícia ruim que chegava, a Bíblia ela é tão detalhista nesse sentido que ela diz assim, falava este ainda quando veio outro. Ou seja, foi uma sequência de situações negativas que foram se desenrolando. A impressão que se dá é que cada 15 minutos, 10 minutos, chegava uma notícia ruim. E Jó, depois que encerrou todas as notícias ruins, o que é que Jó disse? Ele rasgou a sua veste num sinal de humilhação, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? Chorou, gritou amarguradamente, ficou desprevido de momentos emocionais, ficou ali cansado. O que é que Jó fez? Adorou.
Porque as circunstâncias que estavam acontecendo agora na vida de Jó não foram capazes de fazer com que ele perdesse a adoração. Por que que Jó suportou isso? Por que que as circunstâncias do capítulo 1, do verso 14 ao 20, não foram capazes de arrancar de dentro do coração de Jó a adoração? Porque o motivo da adoração de Jó não era circunstanciais, era Deus. Era Deus. Por isso a sequência de notícias ruins não impediram de no versículo 20 deixar registrado: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Quer ouvir a adoração dele? E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a adoração de Jó. Ele não cantou, não ofertou e nem trabalhou. Ele orou a Deus uma oração de adoração, mesmo em meio às circunstâncias. Como isso é capaz? Como é que alguém é capaz de perder a vida praticamente em um dia? Como é que alguém é capaz de receber ali um desmoronamento de notícias ruins sobre a sua mente, sobre o seu estado emocional, e mesmo assim ele adorar a Deus? Sabe quando isso se torna capaz nas nossas vidas? Quando nós entendemos o motivo da adoração. Adoração não tem nada a ver com o que eu vivo, com o que eu passo, com o que eu como, deixo de comer. Adoração tem a ver com Deus. Causa da adoração, Deus. Nenhuma outra coisa é a causa da adoração. Deus é a causa de toda adoração. Não existe como adorar se Deus não for a causa da nossa adoração. Deus é a causa da nossa adoração. Quero ler um segundo texto com você que está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 18 a 20. 2 Samuel 12, 18 a 20. Está me acompanhando aí? Espero que você esteja firme e forte nesse estudo aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. 2 Samuel, capítulo 12, verso 18 a 20. Diz assim o texto sagrado: ao 7º dia morreu a criança. Presta atenção. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então, preste atenção nessa parte. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Você prestou atenção no que aconteceu aqui com Davi? O filho dele acabou de morrer. Preste atenção nessa situação. O filho dele não acabou de morrer num acidente de carro. O filho dele não morreu dentro de um hospital. O filho dele morreu depois de uma sequência de dias em que Davi estava orando, jejuando para que Deus curasse a criança. Você consegue entender isso? Como alguém consegue fazer isso? Como que alguém consegue adorar a Deus nesta circunstância? Uma coisa é uma fatalidade que você não teve tempo de fazer nada. Outra coisa é pessoas que não têm a sua fé em Deus e passam por momentos difíceis, xingam todo mundo e voltam atrás depois. Agora, uma coisa totalmente diferente é um homem que diz a Bíblia que era segundo o coração de Deus. Ele orar, jejuar durante vários dias. 7 dias orando e jejuando. E no 7º dia vem a notícia: o menino não foi curado, o menino morreu. Eu penso comigo que o sentimento de frustração, o sentimento de abandono, porque ele fez o que qualquer pai faria, orou a Deus para que revertesse uma situação. É o que nós, pastores evangelistas, ensinamos na igreja: ore a Deus que Deus vai mudar uma situação. E quando não muda, você faz o quê? Porque essa situação de Davi não mudou. No 7º dia a criança morre. Morrendo a criança,
Os servos com medo de falar com ele, porque viu que durante 7 dias ele não se levantou daquele local orando e jejuando e falando: Deus, cure esta criança. E no 7º dia a criança morre. E quando ele tem a informação que a criança morreu, então Davi se levantou, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa de Deus e o adorou. Como que alguém consegue adorar depois da morte do seu próprio filho? Sabe como isso é possível? Quando você entende o motivo da adoração. O motivo da adoração não é a circunstância. O motivo da adoração é Deus. Ele é o centro da adoração. A adoração acontece por causa dele e não pelo aquilo que eu recebi ou deixei de receber. A adoração não acontece porque eu frequento uma igreja. A adoração não acontece porque eu toco um violão ou toco uma bateria, um teclado. A adoração não acontece por causa disso. A adoração não acontece porque você sabe cantar. Ela acontece porque Deus existe. Deus é a causa da adoração. É somente por Ele que nós adoramos. Circunstâncias não podem mudar a nossa adoração. Se nós mudamos conforme as circunstâncias, se quando tudo está bem, você está feliz com Deus, você oferta, você canta, você adora a Deus, legal. Mas se quando tudo estiver mal, você não faz nada disso, eu tenho uma informação a dizer para você. Talvez haja uma adoração inútil dentro da minha vida. Não quero ser aqui apontar o dedo para você, dentro da minha vida. Evangelista, existe adoração inútil? Existe adoração inútil. Jesus mesmo falou no Novo Testamento: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que Jesus falou com isso? Eles não deixam de honrar, eles fazem as suas honras, mas isso é inútil, porque o coração deles está longe de mim. Então, se quando as coisas estão bem eu estou cantando, mas se quando as coisas pioram eu saio xingando todo mundo, eu deixo de cultuar, eu deixo de dizimar e ofertar, eu deixo de fazer o que eu faço para Deus porque a situação mudou, então eu não estou adorando. E se eu estiver adorando, a minha adoração é adoração inútil, porque financeiramente, como Jó passou, problemas familiares como Davi passou, não foram capazes de fazer com que a sua adoração voltasse atrás. Por quê? A causa deles era Cristo, era o Deus deles. Por isso eles adoraram meio e meio às circunstâncias adversas. Último texto para nós encaminharmos para uma conclusão. Nós estamos só na superfície do assunto, por conta do tempo, não dá para se aprofundar, mas eu espero que este assunto desperte o seu coração para continuar navegando nestas águas, nadando nestas águas, na verdade. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 23 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 23 a 25, diz assim: E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão ouviam. Perceba que neste texto, Paulo e Silas acabaram de fazer o quê? Pregaram a palavra, falaram sobre curas, milagres, salvação aconteceu, e de repente qual que foi o prêmio por pregar tão ousadamente, com muita intrepidez, e curas e milagres e libertação acontecer? Qual foi o prêmio? Eles foram presos, e antes de serem presos, apanharam com varapaus até ficarem desacordados. Depois de estarem desacordados pela surra, são arrastados para dentro de uma cela, colocados no local de alta segurança, no fundo da cela, presos os pés e as mãos em troncos, e diz a palavra que quando eles retornam à consciência, o que eles fizeram? Não xingaram, não reclamaram, não olharam para cima e disseram: Deus, eu estou aqui, eu estava pregando, os caras me prenderam, Senhor, eu estava fazendo a tua obra, olha a minha situação. Diz o versículo que eles se levantaram, que eles acordaram, na verdade não tinham condições de se levantar, eles acordaram e começaram a cantar e orar ao Senhor Deus, e consequentemente um grande terremoto vai libertá-los daquela situação. Qual é a causa? O que faz uma pessoa estar numa situação tão ruim, tão complexa, tão dolorida, e mesmo assim ela vai efetuar para Deus a sua adoração? Sabe o que é isso? É quando você tira a adoração das circunstâncias da sua vida, e entende que a causa da adoração, que o que você faz para Deus não depende do que você recebe ou deixa de receber. Quando você adora, é que você entende quem Deus é. Quando você entende isso, você vai entender que a causa da nossa adoração
é Deus. Não existe outro motivo para adorarmos. O motivo da adoração é Deus. Independente do que eu esteja passando, independente de como eu esteja financeiramente ou emocionalmente, eu não adoro porque estou bem financeiramente, eu adoro porque Deus, é por isso que eu adoro. Então o motivo da adoração é Deus. Quer anotar uma frase final só para nós encerrarmos este estudo dessa tarde? Eu quero muito que você volte semana que vem a nos acompanhar, porque semana que vem nós vamos encerrar e nós vamos falar sobre algo muito importante. Anota essa frase aí, então, ó. Deus é a causa primária da adoração. Anotou isso? Ponto e vírgula. A adoração é a causa da nossa existência. Isso resolve um monte de coisa neste assunto. Isso resolve praticamente tudo neste assunto. Deus é a causa da adoração, o motivo da adoração. É por Ele que adoramos, é por Ele que fazemos, independente do que aconteça. Mas a adoração é a razão pelo qual nós existimos. Se Deus é a causa da adoração e nós existimos pela adoração, então quando eu não adoro, eu estou fora do projeto de Deus para a minha vida. Eu estou fora do que faz sentido para a minha alma. Eu estou fora do que dá razão à minha existência. Por isso eu preciso adorar. Mas como eu vou adorar se eu não entendo os motivos da adoração? Só existe um motivo para adorar: Deus. Ele é o motivo da minha adoração. Ele é o motivo da sua adoração. Ele é a causa porque nós ofertamos. Ele é a causa porque somos dizimistas. Ele é a causa porque cantamos e porque servimos. Ele é a causa porque existe voluntários dentro da igreja. Porque pessoas servem no ministério dos ônibus, dirigem os ônibus da igreja, porque através do dirigir os ônibus da igreja, eles estão externando a adoração. Ele é a causa de todos os voluntários que estão inseridos no ministério Causa de Deus. Eles fazem isso porque entendem quem é Deus. Eles não fazem isso por uma recompensa, não fazem isso para ser reconhecido humanamente, não fazem isso porque andam num paraíso, no jardim do Éden aqui na terra, não. Eles fazem isso porque entenderam que a causa de tudo, a causa da adoração é Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é o motivo da adoração e não a nossa circunstância. Todas as vezes que você adorar a Deus porque as coisas estão bem, você está dizendo em alto e bom som: Deus não é o motivo da minha adoração. Nós adoramos porque Deus é Deus. Quando Ele faz ou quando Ele deixa de fazer, Ele continua sendo Deus. Quando eu estou bem, eu adoro, mas se eu não estiver bem, eu vou continuar adorando. Motivo da adoração: Deus. Espero que você tenha me acompanhado até o presente momento. Reveja os outros vídeos. Se você está chegando agora pela primeira vez, já tem vídeos gravados aí no YouTube da Casa de Deus, Tarde com Deus, né? Crescendo em amor por adoração. Acompanhe os outros vídeos para você pegar passo a passo e chegar até aqui nessa terceiro momento. E semana que vem nós voltamos a falar sobre adoração. Nós vamos falar sobre os efeitos da adoração. Eu tenho certeza que semana que vem você vai dar um glória a Deus aí na sua casa, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Já orei pelas pessoas que estavam enfermas no começo, né? Então Deus abençoe. Aguardo você semana que vem. Até lá, se Deus quiser.